Líder mundial em componentes para motores, foi fundada aí em 1920 na Alemanha para a produção de pistões de liga leve, atuando hoje em fábricas localizadas na Europa, Estados Unidos, no México, China, Índia, Japanese, Argentina e Brasil. Possui 16 centros entregados de pesquisas ao redor do mundo. Estabelecida aqui no Brasil desde 1951, que se tornou sócio e fundador da empresa Metal Leve, estabelecendo que uma sólida parceria, tá, guys, fornecendo tecnologia para o início das atividades. No vídeo de hoje vamos falar sobre a MAHLE, ou melhor, caso você prefira, a Metal Leve com código LEVE3 de negociação. Se você não me conhece, eu sou Gerson Luiz, tá, e trago conteúdo toda semana relacionado a investimentos, economia financeira, educação financeira, entre outros assuntos. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, guys, já aproveita aí, inscreve-se no canal, certo? E ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, tá, aqui do canal. Vocês estão esquecendo o like, hein? Não deixe de deixar o like para você poder ajudar aí o compartilhamento desse conteúdo. Valeu! Então, guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? A proposta do vídeo de hoje é falarmos um pouco aí sobre esta empresa que já tem mais de 100 anos de mercado e está o quê? Listada na B3, tá? Com o código LEVE3. Um resumo rápido que eu vou trazer para vocês sobre essa empresa é que a MAHLE, né, está entre os principais fornecedores de automotivos. Em 1 a cada 2 veículos do nosso planeta Terra é equipado aí com os produtos da empresa MAHLE, tá? Eu separei um slide, certo? Que a minha produção fez só para mostrar ainda melhor os produtos e serviços dessa empresa. E logo após vamos o que? Fazer uma análise, tá, melhor para saber se ainda está valendo ter esse papel na carteira. Por isso, vamos para a tela do meu computador, vou compartilhar com vocês e a gente vai conversar um pouco mais sobre ela, beleza? Então, guys, já estamos aqui na tela do meu computador, né? Você já pode ver aí, tá, entre os produtos e serviços dessa empresa, tá? Nessa primeira imagem você vê o que a empresa produz, tá? Motores aí, componentes elétricos para veículos o que? Com 2, 3, 4 ou mais rodas, tá? Componentes também mecatrônicos, entre outros produtos para motores pequenos. Na segunda imagem você também pode ver que a empresa também produz produtos, tá, para veículos de passeio, tá? Então, sabe que, como eu falei para vocês, a cada um carro, né, entre 2, existe componentes e produtos dessa empresa. Então, assim, o que é que ela produz para carro de passeio? Sistema, certo? Para gerenciamento de combustíveis, sistemas para gerenciamento de óleo, sistema para gerenciamento de ar também, parte mecatrônica, eletrônica, entre outros produtos que eu não trouxe todos aqui. Mas se você tiver um interessezinho, você pode entrar no próprio site da MAHLE lá e você vai ver quais são os componentes, os produtos, tudo o que é que ela faz, certo? O que é que essa empresa produz aí e ela oferece. Beleza? Na terceira aqui imagem você já vê o que? Que a empresa, tá? Ela tem soluções e produtos para aplicações industriais. Isso mesmo. Em veículos especiais do Exército, também na parte de ferrovia, você pode ver também componentes para plataformas de óleo e gás e também para navios do setor naval. Não só isso, também aqui o que? Componentes para motores industriais, que você pode ver aí na imagem do lado esquerdo, também para empilhadeiras elétricas, chassis especiais e também para máquinas agrícolas e de construção. Então, além de tudo isso, guys, a empresa também realiza o que? Olha só, serviços, tá certo? De rede. O que serviços são esses? São serviços aí de engenharia, tá? Teste de motores, túneis de vento climatizado, você pode ver na imagem aí, túneis de vento resfriado, teste de módulo, tá? Entre outros tipos de serviço. É uma empresa muito interessante. Então, guys, se você viu aí nesse slide que eu te mostrei, a empresa tem uma empresa muito interessante, né? Uma empresa que está sempre trabalhando aí, buscando, ela tem a sua própria tecnologia, né? Tá sempre buscando inovação. É uma empresa aí que tem muito potencial, olhando aí para o longo prazo. É uma empresa que está localizada em vários países e aqui na nossa América, né? Ela está no Brasil e na Argentina, né? Então, assim, é uma empresa que tem um vasto potencial, porque ela não só oferece o que? Produtos, tá? Para as fábricas que fazem, né, os carros. Ela também oferece aí produtos para reposição de peça. Então, assim, é uma empresa aí do setor cíclico, né? Então, qualquer coisa que aconteça aí na nossa economia, como aconteceu nos últimos anos aí, 2019, 2020, isso também acaba afetando um pouco a empresa. Mas olha só, vamos utilizar o site do Status Invest, tá certo? Para a gente poder fazer uma análise melhor e poder olhar os números
números dela e ver, né, como ela se comportou e a gente poder ver se é interessante. Lembrando, tá, guys, que este vídeo aqui não é uma recomendação de compra, tá certo, desta empresa ou de venda de nenhum ativo na Bolsa de Valores. Você nunca deve utilizar aí, tá certo, o meu vídeo ou o vídeo de qualquer outra pessoa como indicação, até porque é apenas um estudo, tá? O intuito aqui é te mostrar como você pode também estar fazendo uma análise e vendo aí, tá, a empresa que você gosta, que você tem interesse em ter na sua carteira. Então vamos lá para sem enrolação, para o vídeo não ficar grande e eu te mostrar lá no Status Invest um pouco mais sobre essa empresa e os números. Então, guys, já estamos aqui, tá certo, no Status Invest e vamos fazer uma análise aqui um pouco, tá certo, nos seus indicadores, né? Eu trouxe alguns, não vamos falar de todos, mas eu trouxe alguns indicadores que eu acho bem interessante a gente analisar, ainda mais para essa empresa aqui, tá? Vamos começar aqui pelos indicadores de eficiência, né? O indicador que eu quero falar é um pouco sobre o que? A margem líquida. Então, guys, só para você saber, né? A margem líquida é o que? Ela avalia a realidade, né, financeira de uma empresa. Em casos do que? De uma margem líquida negativa, tá? É possível concluir que a empresa o que? Está passando aí por um problema, né? Está com prejuízo. E em caso aí de uma margem positiva, a indicação é que a empresa o que? Possui, tá, uma vantagem, uma competitividade. Então, assim, segundo aí os especialistas que temos aí no nosso mercado financeiro, tá, uma margem líquida para ideal o que? Para empresas de setores de serviço seria o que? De 20%. E para setores de indústria, tá certo? O valor seria apenas de 8%. Mas lembrando, tá? Tudo isso deve ser analisado caso a caso, né? Porque cada empresa é uma empresa, então é importante você analisar um indicador por vez. Então, olha só, na margem líquida aqui, tá certo? Da empresa leve, você já pode ver que ela tá com 5,18%. Se a gente entrar aqui no histórico dela, você pode ver o quê? Que a média da empresa aqui tá em 7,02%. Mas hoje, atualmente, está o quê? Em 5,18%. E também no ano 2020 baseou aí em 5,18%. Mas o que acontece? É uma empresa do setor cíclico, como eu falei para vocês, né? Sofreu bastante aí em 2019, até porque a pouca venda que teve na Argentina também e nas questões aqui no Brasil de empresas diminuindo o seu quadro de funcionário, certo? Diminuindo a produção. Eu vi no relatório dela que no ano de 2020 aí, 2019 para 2020, teve uma diminuição de menos de 30% da produção de veículos. Isso tudo afeta a empresa porque ela produz peças e acessórios para esse tipo de, para os componentes para esses carros. Então, se você for ver aqui, ó, que desde 2011, 2012, 2013, 2014 e no demais, ela mantém ali o que? Um equilíbrio, né? Ela mantém uma margenzinha bem interessante. Teve aqui em 2016 aqui uma apresentação muito ruim, né? Um desenvolvimento muito ruim para a empresa, mas logo depois, se você for ver a recuperação da empresa, é uma empresa que consegue ter uma boa recuperação. Assim, no meu ponto de vista, é uma empresa que tem uma boa gestão. Você pode ver que se não fosse a questão de tudo que aconteceu aí na Argentina também, na questão da diminuição de venda de carros e de fabricação, e aqui no Brasil também com a pandemia, eu tenho certeza que esses números aqui seriam diferentes. Mas é uma empresa que vamos analisar e olhar outros indicadores. Então, assim, é uma margem líquida, né, baixa? É, 5%, mas é uma margem líquida que dá para se entender devido a tudo que aconteceu aí, tá certo? Nos últimos anos, aí no último ano, vamos dizer assim, da questão da pandemia que ainda estamos passando. Beleza? O próximo indicador que eu quero trazer aqui é um indicador de rentabilidade, tá? Vamos falar um pouco sobre o ROA. O ROA é um indicador muito interessante. Então, guys, né, o ROA é um indicador que analisa o quanto uma empresa é rentável em seus ativos, beleza? Ele mostra se a empresa está o que? Fazendo um bom uso e aumentando também o que? Os resultados com os seus próprios recursos, com os recursos que tem. Então, quanto maior for o ROA, mais eficiente é a empresa. Então, é interessante a gente olhar também esse indicador aí de rentabilidade. Então, assim, um exemplo que eu quero trazer para vocês. Se o ROA aí, certo, for 10%, significa o quê? Que a cada R$1, né, investido, a empresa aí está lucrando 10 centavos, tá? Claro, é uma baixa produtividade, 10%, é um 10% baixo, beleza? Mas a gente precisa entender um pouco mais sobre o ROA, né? Então vamos lá, para você ver aqui, você consegue ver aqui que o ROA está em 4,45%. É um ROA baixo? Sim, é um ROA baixo, mas como eu falei, né, a empresa passou por um momento muito difícil devido a tudo que aconteceu, não só ela, como outras empresas da bolsa. Mas vamos olhar aqui no histórico dela para você ver. Se você olhar aqui, logo a média dela se baseia em 6,76%, certo? Mas o que é interessante a gente entender, olha só, ela vinha tendo um crescimento, certo? Se manteve ali estável aqui durante esses últimos anos aqui, 2011 até 2015, como aconteceu, né? Essas questões com ela em 2016, algumas questões que acabaram trazendo prejuízo para a empresa, mas logo no ano seguinte, se você for ver, a recuperação dela foi absurdamente bem maior do que o ano, tá, anterior a 2016. E ela estava mantendo aí um crescimento em 2018, já em 2019, devido àquilo que eu já falei para vocês, né? A questão da produtividade de carros, de peças, de venda, de lojas, de fábricas
fechando, isso tudo afeta uma empresa como essa, mas é uma empresa muito interessante. Eu vou mostrar para vocês ainda um pouco mais, vocês vão entender. Já em 2019, teve uma diminuição aqui no ROA, e em 2020, com a pandemia, né, é normal a gente ver um resultado como esse, mas é uma empresa assim a longo prazo que eu acho muito interessante a gente acompanhar aí. Eu tenho na minha carteira pessoal, certo? Então é uma empresa que vale muito a pena. Então assim, não é importante você não olhar para o número, para o valor da ação, mas entender um pouco, tá certo, do market share da empresa para você tomar a sua própria decisão. Então vamos lá, para a gente não demorar muito. O próximo indicador que eu quero trazer para a gente aqui é o ROI, né, um indicador de rentabilidade também. Então, guys, o ROI aí, né, é um indicador muito interessante porque ele analisa aí o retorno sobre o patrimônio da empresa. É esse indicador que nós vamos ver agora, tá? Ele mede o que é a capacidade, tá certo, que a empresa tem de agregar valor, tá? Utilizando seus próprios recursos e o dinheiro que é dos próprios investidores, tá? É um demonstrativo muito bom aí, é bem eficiente, tá? A aplicação, tá, dos seus recursos. Então, assim, usando, tá, guys, o mesmo exemplo que eu utilizei no ROA, se o ROI fosse o que? De 20%, tá? Entende-se que a cada R$1, certo, investido pelos sócios, haveria um ganho aí de 20 centavos. Então, quanto maior o ROI, mostra-se que a capacidade que a empresa tem, tá certo, de fazer o que? De produzir com os próprios recursos, sem precisar pegar empréstimo ou qualquer outro tipo de dinheiro extra. Então, utilizando seus próprios recursos com também o recurso dos investidores. Então, a gente olha aqui que o ROI da empresa Metal Leve está o que? Em 9,28%. Se a gente for olhar aqui o histórico dela, a gente abrir aqui, olha, ela tem uma média aqui de 12,46%, tá? Acima de 10% é um ROI já interessante, certo? Se você for ver a média dela aqui está em 12,46%. Se você olhar o gráfico, né, todos os gráficos que eu te mostrei de todos os indicadores, a maioria vai estar aqui um pouco para baixo, porque foi a questão dos resultados da empresa naquele ano que ela sofreu bastante, mostrou aí um resultado negativo, mas como você vê, ela sempre se recupera, né, mesmo com essas situações. Se você olhar aqui, ó, ela mantinha assim um ROI ali de 17,51%, 21,50%, 19 aqui, 0,87%, e veio aquela questão, como eu falei para vocês, né, da pouca produção aí, tá certo, de componentes, de veículos, das fábricas, das empresas, e o ROI dela foi diminuindo e no ano 2020 ficou em 9,28% e atualmente está aqui em 9,28%. Mas ainda é um ROI interessante, tá certo? É uma empresa do setor cíclico, como eu falei, é normal ela passar por essa situação, ela sofrer com tudo o que aconteceu, assim como as outras empresas, beleza? O próximo indicador, guys, vai ser o dívida líquida sobre EBITDA, tá certo? É um indicador de endividamento. É muito interessante você utilizar esse indicador para você analisar um pouco, né, a questão da empresa, tá? Esse indicador aqui serve o que? Para analisar, tá, o índice de endividamento de uma empresa. A dívida líquida sobre EBITDA, guys, nos demonstra, tá certo? É um indicador que analisa o que, né? O índice de endividamento da empresa. Então o que acontece? A gente acaba interpretando através desse indicador o quanto tempo em anos, né, a empresa demoraria para estar quitando o que? As suas dívidas, está honrando os seus compromissos. E se você olhar aqui, está negativo, né? Está menos 0,13. O que é isso quer dizer? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador. Então, guys, para você entender melhor o que é que acontece aqui na dívida líquida, quando este resultado aqui, certo, está igual a 1 ou 2 vezes, é considerado saudável financeiramente, tá, pelo mercado financeiro, para você entender. Então, quando tá entre 4 e 5 acima disso, já é considerado o quê? Um sinal negativo, certo? Para o investidor e para a empresa também. Então, é importante você ficar atento também nesse indicador aqui para ver como é que a empresa tá. Porque isso significa que a empresa possui, tá, menos capacidade de cumprir com as suas obrigações financeiras. Então, esse endividamento aqui a gente pode ver que está negativo. Já olhando aqui no gráfico para você ver um pouco melhor, né, a média dela é de 0,10. Então, assim, ela é uma empresa que tem uma boa gestão, tá, guys? Se você for ver aqui no último histórico dela de 2019, 0,57, tá abaixo de 1. E 2020 aí, ó, menos 0,13. E 21 também, menos 0,13. Então, guys, se você for ver, é uma empresa que tem uma boa gestão, tá? Eu acho a gestão da Metal Leve uma gestão muito interessante. Eu vou mostrar para vocês em outro indicador que é bem interessante você entender. Então, vamos lá. O próximo indicador que a gente vai analisar aqui é o da liquidez corrente, né? Um indicador aí de endividamento também, tá?
Tá? Esse indicador ele refere o que? A capacidade que a empresa tem, tá? De cobrir os custos das suas dívidas no curto prazo. Tá? Lembre-se disso. Porque é o seguinte, se a liquidez corrente for o que? Maior do que 1, tá? Aqui está 1,55, certo? Então, se for maior do que 1, entende-se que a empresa possui capital disponível, certo? Suficiente para o que? Para arcar com as suas obrigações no curto prazo. Agora, se a liquidez corrente for igual a 1, estiver ali tete a tete igual a 1, o capital e as obrigações são equivalentes. O que é que eu quero dizer? São iguais em valores, tá, guys? Agora, se o resultado aqui da liquidez corrente fosse, tá, menor do que 1, significa que a empresa não possui hoje o que? Capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. Então você vê lá na liquidez corrente, certo? Que está 1,55. Então isso é muito bom, a gente sabe que a empresa está muito bem capaz aí de poder honrar os seus compromissos, as suas obrigações no curto prazo. Então é um resultado bem interessante para a empresa. Próximo indicador aqui que a gente vai falar agora é o P sobre VP, tá, guys? Então assim, esse indicador aqui é um indicador de valuation, tá? É o preço sobre o valor patrimonial, tá? É um indicador que informa se o valor, tá certo, de uma ação está relativamente cara ou se está o que? Barata. Então, guys, um PVP acima de 1, para você entender, ou muito alto, né, no caso, se tiver mais do que 1, significa o que? Que a empresa está sendo negociada, tá, acima do seu valor patrimonial. Isso aqui é um resumo rápido, tá? Se você quiser saber um pouco melhor sobre esses indicadores, tem uma playlist aí no meu canal, vou deixar aqui no card também, na descrição o link que você pode estar acessando e tentar entender um pouco melhor sobre cada um. Espero que vocês gostem, mas claro, depois que terminar esse vídeo aqui, valeu? Vamos para lá. Agora, guys, quando um PVP é menor do que 1, significa que a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor de mercado. E por isso, pode ser, tá? Tô dizendo que pode ser uma oportunidade de compra, acreditando que na valorização dessa empresa, do papel da empresa. Ou também pode ser, guys, que a empresa esteja passando por um momento difícil, né? Então por isso que é importante você analisar, tá? Ver, nunca utilize apenas um indicador como ponto inicial para você comprar uma ação, tá? Você olha para um, olha para outro, faz uma análise, vê aqueles indicadores que você mais gosta e tome a sua própria decisão. Beleza? Então aqui, ó, no PVP você pode ver que está 2,42, está sendo uma empresa negociada, tá 2 vezes mais, né? 2 vezes e meia a mais, bem dizer, do que do valor que ela deveria ser negociada. É porque ela está cara? É porque o mercado está disposto a pagar o preço que está agora? A gente não sabe, né? É uma empresa que tem uma boa base, uma boa gestão, tá certo? Uma empresa que não tem dívida líquida, então é interessante você entender isso, né? Como é que você vai receber dividendos se uma empresa tem muitas dívidas, né? Isso também acaba interferindo, tá, galera? Se você olhar aqui, a média dela está em 2,26, certo? Ela é bem estável, você pode ver aqui, ó, que as oscilações são poucas, né? Então é uma empresa que mantém sempre ali, tá certo? No gráfico consolidada, né? Um pouco, sobe um pouco, nunca chegou a 3 nos últimos, o quê? 9 anos aqui, 10 anos. Nunca chegou a 3, sempre chegou próximo aqui. O máximo que ela chegou foi 2,83 e a mínima dela em 2011 foi 1,37. Então você vê aí como é que é a questão da empresa, né? O próximo indicador que a gente vai analisar aqui é o PL, tá, guys? O próprio site te mostra o seguinte, olha só, se eu botar aqui, olha, é uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar. Através deste indicador, você sabe se a empresa está cara ou se está barata, tá? Em representação é quanto tempo você demoraria para receber aí, tá, o seu investimento de volta, né? Através do dividendo e juros sobre capital próprio. Então demoraria em torno de 26 anos aí mais ou menos para você receber. Então, é claro, né? Muito tempo é sim. O ideal aqui, um PL até 15, tá? É interessante, mas claro, como eu falei para vocês, não só é um indicador que vai te dar esse pontapé inicial, beleza? O próximo indicador que a gente vai analisar é o Dividend Yield, tá certo? É um indicador de valuation também, é uma empresa que está aí em 3,66%. É baixo o indicador Dividend Yield? É baixo. Eu acho um indicador baixo, mas vamos aqui para você entender um pouco melhor. A empresa, olha só, tá com dividend yield, né, de 3,66 e nos últimos 12 meses pagou apenas 0,92 centavos por ação. Teve uma valorização aqui de 52,83% em 12 meses, né? Está aqui cotada aí a um valor de R$ 25,34. Se a gente for olhar lá o gráfico, tá, guys, referente ao dividend yield, muitas pessoas utilizam para poder saber, né, o quanto você receberia lá em retorno do seu investimento. Um exemplo, se você colocasse R$1.000 investido nessa empresa, você receberia em torno aí 3,66% de retorno em um tempo aí de mais ou menos 26 anos. Seria mais ou menos assim o cálculo, tá? Mas claro, isso aqui é renda variável, retornos passados não garante, né, rentabilidade futura, tudo pode mudar de acordo com o tempo. Então se a gente olhar o histórico do dividend yield dessa empresa,
Olha só, ela já teve um dividend yield alto, né, em 2011, aí de 10, é um dividend yield muito bom, e ela veio diminuindo aqui. Então o que acontece? Essa empresa, ela não tem um dividend yield sempre, né, estável, né? Ela oscila muito. Você não tem a garantia do ano que vem ser menor, pode ser menor, pode ser maior. Isso a gente sabe, mas o que acontece? Isso aí é sinal de uma boa gestão. Você já imaginou se a empresa tem um lucro líquido lá menor do que o ano passado e ela paga um dividend yield alto? Certo? É importante que a empresa não pague mais do que 100%, tá certo? De payout, que é um outro indicador, tá, guys? Que você sabe o quanto você vai receber de dividendo. Um exemplo, se a empresa teve aí 100 mil reais de dividendo e ela vai pagar 100% de payout, ela vai pagar todo o lucro dela, que são 100 mil reais. Se o payout for 50%, ela só vai distribuir 50 mil do lucro líquido para os acionistas, dividido aí pela quantidade de ações que ela tem no mercado. Então o que acontece? É uma empresa que, dependendo do resultado dela no ano, ou ela acaba mudando, tá certo, a política, tá certo, de payout. Então é bem interessante você entender isso. É uma empresa que tem um controle, tem uma boa gestão. No meu ponto de vista, é uma empresa muito interessante. Então, guys, esses aqui, tá certo, foram alguns indicadores que eu trouxe para vocês. Vou te dar a minha opinião sobre essa empresa, né? Te mostrei alguns resultados dela. Cabe você entender se vale a pena. Então, guys, essa aí foi a análise que a gente trouxe aqui para vocês sobre a Metal Leve, uma empresa que tem como estratégia o foco de desenvolvimento e aplicações, tá, de novas tecnologias. É uma empresa aí que tem um centro tecnológico próprio aqui no Brasil e é considerado que um dos maiores e mais equipados centros de tecnologias de desenvolvimento de componentes e soluções para motores a combustão interna da América Latina. Para você ver, né? No meu ponto de vista aí, tá? É uma empresa que tem muito potencial, tá? É uma empresa que também está no setor cíclico, né? Ela acaba sofrendo um pouco, mas é uma empresa que está buscando sempre novas tecnologias, tentando trazer, tá, uma melhor qualidade dos seus produtos para o desenvolvimento de peças. E como eu falei para vocês, é uma empresa que de 1 a cada 2 carros tem componentes dela, né? Uma empresa que tem uma boa gestão, no meu ponto de vista. É uma empresa que particularmente eu tenho na minha carteira pessoal, certo? E claro, cabe a você o que? Dar uma analisada, estuda, vê se esse segmento é interessante para você, tá? Tome você as suas próprias decisões. No meu ponto de vista, pouco que eu sei, dá-se a entender que é uma empresa que tem uma boa estabilidade na sua governança. Então, para mim é uma empresa muito interessante. Queria saber muito de você, tá, que assistiu esse vídeo até aqui, o que é que você achou dessa empresa, se você gosta desse tipo de segmento, se você tem na sua carteira de investimento pessoal, tá? Gostei bastante de trazer esse conteúdo para vocês, espero de verdade que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que vocês fiquem com Deus. Se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação, ó. Tá esquecendo de deixar o like, hein? Não pode esquecer, ajuda o canal, ajuda aí o conteúdo a ser compartilhado com mais pessoas. E deixa a sua dica também para que eu possa tentar trazer aqui da melhor forma possível e tentar tirar a sua dúvida. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!